Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais um episódio do GoCast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Padre Pierre. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Eu gosto de partir do início e ser direta. Aonde o senhor nasceu? Qual a sua origem? Olha, Camila, eu nasci no Haiti. Eu sou haitiano. Haiti. Haitiano, 100%. É mesmo? É mesmo. Haitiano. E do Haiti, muita gente sempre pergunta: onde fica Haiti? Onde fica Haiti? Mas Haiti fica na América Central, é uma região no Caribe. É uma ilha pequena, hein? Mas é muito bonito. É muito bonito, eu sei. Desde sempre o senhor teve o desejo de ser padre? Como é que foi essa vocação? Então, desde sempre, eu sempre queria ser padre. Desde Sempre, criança. sempre, sempre, sempre. Meu sonho, eu sempre falo, meu sonho é ser padre. Então, eu sempre disse assim, eu chego a ser padre, eu sou realizado, não quero ser mais nada. Eu sou padre, pronto, era meu sonho, eu sinto muito realizado, desde sempre criança. Então, eu tinha um tio que era padre, Ah, mas despertou a minha era isso que eu ia vocação. perguntar. Se tinha Isso, mais alguém na família que era padre, ou, enfim, né, algum religioso sim, que o senhor se espelhou, né? isso, desde sempre. Então tá. E antes de se tornar padre, o senhor estudou ou trabalhou em algum outro ramo? Não. Sim, antes que ser padre, eu trabalhava com um tio, irmão da minha mãe, no Aham. Haiti, e depois eu terminei meu estudo, hein? Mas para entrar no seminário, meu sonho era ser padre, mas eu não queria, interessante, eu não queria ser padre diocesano. Eu queria ser um padre religioso, Mas mas qual a diferença de um padre religioso para um padre diocesano? o padre diocesano tem uma vida como fosse mais autônoma, como fosse a figura do pastor, que está Aham. numa paróquia, ali está numa paróquia, e está na frente de um povo, e como estou aqui em Garuva. Mas um padre religioso, ele vive numa comunidade, então Hum. pertence a uma comunidade. Mas eu tinha escolhido a comunidade franciscana. Eu era um Ah, padre franciscano, que eu queria interessante. ser. Mas eu não entrei no Haiti, porque não tinha padre franciscano. Eu entrei na República Dominicana, o Ah, que é país ali vizinho do perto. Haiti. Que é É lá perto, né? perto, Bem pertinho. é lá que iniciou tudo, a minha Hum. vida E é isso que formativa. eu quero saber, a minha próxima pergunta, que eu acho que muita gente tem curiosidade sobre todo esse processo, né? Até se tornar padre, como é que funciona? Como é que Então, funciona desde o princípio? isso. Para se tornar padre, primeiro tem que ter o desejo e Claro. depois entra no seminário para começar a formação. E seminário, depois estudo filosofia, teologia e depois se ordena padre. E quanto tempo, mais ou menos, nesse seminário? É igual para todo mundo ou varia de pessoa para pessoa? Isso depende, depende do caminho que a gente pega, Mas, de modo geral, precisa mais ou menos uns 10 anos, 8, 10 anos, Só no precisa, seminário? só no estudo, seminário, de modo geral. Mas pode levar 14, pode levar 15, depende da comunidade. Porque tem um religioso que passa um processo de propedêutico, depois aspirantado, postulantado e depois para estudo, São várias É, etapas, né? várias etapas. Depende a congregação, depende a comunidade. Mas Certo. geralmente o diocesano é 8, 9, 10 anos. E Diocesano. esse seminário já foi, então, na República Dominicana, E não no Haiti. eu comecei toda a minha formação foi fora do Haiti. Eu comecei na República Dominicana, entrei no Brasil e eu terminei no Brasil. E terminou no No Brasil. Brasil. Certo. E o senhor pretende continuar atuando como padre ou pretende galgar os níveis superiores da instituição? Bom, isso só Deus que sabe. Porque quando a gente tem vocação, a vocação é um chamado que vem de Deus. Certo. Deus diz que a gente dá o sim para a igreja, para Deus, e depois é Deus que sabe. Porque eu sou pároco hoje, eu não tinha esse sonho de ser pároco. De repente me chamam a ser pároco, então eu dei o sim para a igreja. Certo, mas não há, vamos ver se eu consigo me fazer entender, Uhum, como uma empresa, uhum, né? Você começa ali baixo, sei lá, uhum. como um office boy, que hoje em dia nem existe Isso. mais essa profissão,
e ele vai subindo, o rapaz vai subindo, hierarquicamente. Isso não acontece na igreja, ou Sim, acontece? acontece. Mas não é o seu caso. Não é meu caso. Como eu disse, hoje eu sou pároco. Eu iniciei como padre, vigário. Após Certo? vigário, o bispo chama a ser pároco. Então depois vai subindo, vai subindo. Tá, mas é uma coisa Então, que o senhor quer dizer que o senhor quer deixar isso acontecer naturalmente. naturalmente. Não é uma coisa que o senhor tem a pretensão. Não tem. Não. Era É isso que uma eu coisa queria. que vai naturalmente. Certo. O mais importante na vocação é ao serviço da igreja, ao Certo. serviço de Deus. Ser um cargo, não é cargo, mas é ao serviço. É por isso que eu falei que no início eu me sinto realizado em ser padre. Meu sonho é ser padre. Padre aqui e lá também. Então, quer dizer, hoje você é um homem realizado. 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 A minha próxima pergunta é: em quais outras cidades o senhor já atuou aqui no Brasil? Foi aonde? Ou foi direto aqui em Garuva? Não. Não, né? Não. E eu já vivi no Mato Grosso, em Cuiabá. Ah, era isso que eu queria saber. Cuiabá. Como franciscanos, como frei franciscanos. Eu já fiz uma Daí não é experiência. padre. Não era padre. Era formando ainda. Ah, se Eu estava formando ainda. E depois eu fui para Palhoça, Aqui em Santa Santa Catarina. Catarina, junto com Florianópolis, e eu estudei toda a minha teologia, filosofia em Florianópolis e Palhoça. E como padre em Joinville. Em Joinville. Em 2016, eu fui ordenado padre num bairro Comasa. Comasa, em Joinville. Em São Paulo Conheço. Apóstolo. E Então, depois de Joinville eu vim aqui em Garuva. Então, da República Dominicana para o Brasil, o primeiro lugar foi Cuiabá, no Mato Grosso, depois Palhoça, Florianópolis, e daí Joinville e aqui em Garuva. Padre, quais são as principais funções do sacerdote na igreja? Olha, um sacerdote, ele pode dar muita coisa, muitas funções, muitas. O senhor deve ter muitas, porque eu suei a camisa para conseguir essa entrevista com o senhor, para conseguir uma agendinha, um espaço na sua agenda. Eu imagino que o senhor tenha muita tarefa. Isso, é muito trabalho mesmo, muito serviço. Mas as principais, Mas as principais, de um padre, tem a Eucaristia. A Eucaristia é fundamental. Eu não posso deixar o povo sem a Eucaristia, que é o verdadeiro alimento do povo. E também tem outras funções que outra pessoa não pode dar. Por exemplo, a confissão. Certo. Já estávamos vivendo um tempo bem forte na igreja da Quaresma. É um tempo onde o povo busca o caminho da confissão, pessoa que se arrepende por seus pecados, então só o padre que atende à confissão. E, sobretudo, unção dos enfermos. Entre aspas, é o último sacramento da igreja. Então, é só o padre que administra. A extrema unção? Isso, extrema unção. Antigamente dizia isso, extrema unção. Mas hoje em dia não se usa mais esse termo. Unção é só unção. Unção dos enfermos. Então, somente padre que... Então, são coisas principais. Então, não tem como a gente negar isso. Um padre não pode negar isso. Então, uma coisa que eu achei curiosa que o senhor falou é que, eu não sei se eu entendi direito, no período da Quaresma, as confissões aumentam dentro do ano? Dentro do ano, muito. Aumentam muito então, no período da Quaresma. Isso, porque é o momento que a igreja trabalha a conversão do povo, o arrependimento, de mudança, o próprio evangelho, as leituras trabalham essa dimensão. E o povo procura bastante. Entendi. A gente sente que o povo quer mudança, para o bem. Claro, para o bem. E nessa época específica da Quaresma. Da Quaresma. Eu li, por favor, me corrija se eu estiver errada, que a Igreja Católica considera que o padre age in persona Christi, ou seja, representa Cristo na celebração dos sacramentos e na conduta da comunidade. Em que momento exatamente o senhor representa Jesus Cristo? E, na verdade, sobretudo, todos nós que é batizada, nós participamos também no sacerdote do Cristo. Mas como o padre em si, que tem uma vocação para ser padre, mas sobretudo mais forte na Eucaristia. No momento que o padre está consagrando, e o pão
para passar o corpo Certo. e o vinho para o sangue. Então, nesse momento, é bem forte que o povo, olhando o padre, não é mais o padre, né? É o próprio Cristo que está. Porque as palavras que o padre usa são palavras próprias de Jesus, deixou para os sacerdotes dar essa missão aqui nessa terra. Eu achei curioso quando eu li isso, esse in persona Christi. É latim? In persona Christi. É latim, será? Sim. É latim, né? Eu imaginei que fosse quando eu li. Em que circunstâncias o senhor chegou em Garuva? Como é que foi a recepção da comunidade na época? A gente já sabe que o senhor veio de Joinville para cá. E como é que foi? Em que circunstâncias? Foi uma coisa que o senhor escolheu ou escolheram para o senhor? Como é que funciona? Não, eu não escolhi para vir na Garuva. Eu nem conhecia Garuva. Para mim, Garuva não existia. Não existia? Não conhecia Garuva. Mas é a missão da igreja, como eu falei aqui, eu estou disposto para onde a igreja está precisando. Disponível. Onde a igreja está precisando. Temos um bispo que me convocou. A minha missão seria em Garuva. Eu não refleti 2 vezes, falei que sim, aqui estou. Certo. Então, eu estou aqui. Há quase 8 anos, é isso? 7 anos. 7 anos. Em 2016, em 2018 a 7 anos. Tá. Eu estou aqui até hoje. E como é que foi a recepção da comunidade na época? Para falar a verdade, eu quero a verdade. A comunidade em si não me conhecia. Certo. Não me conhecia também, eu não conhecia a comunidade também. Sabe que tem todo esse processo de adaptação, tanto da minha parte e da comunidade também. Ao princípio, tinha uma rejeição grande diante da própria comunidade. Tinha uma rejeição? O motivo eu não sei. Não posso dizer, porque ninguém falou para mim. Sabe que quando tem mudança de padre, geralmente tem essa etapa. Tinha uma rejeição muito grande, muito grande. Mas o senhor sentiu, o senhor disse que ninguém falou para o senhor, mas o senhor sentia isso vindo do povo, então? Não é do povo em si, não, o povo de Garuva são gente boa. Sim, mas eu digo mas da comunidade em si, essa rejeição foi tão forte, mas eu não bati na frente. Mas hoje em dia, posso dizer que a mentalidade que esse grupo tinha, talvez não tenha mais. Né? Com certeza não. Porque talvez a minha chegada, que não esperava, não sei também. Né? Se o próprio Jesus também foi rejeitado também. Sim. Mas tudo é um processo, talvez é bom para o meu crescimento também, tanto para a comunidade. Era isso que eu ia perguntar, como é que o senhor se sentiu quando percebeu essa rejeição? Não, como a gente já faz parte da igreja, a gente já sabia isso podia acontecer. Então é normal. Então a gente tem que se adaptar. Tudo tem um processo, né? Hoje é um processo já. É que, para mim, feito, né? Como uma pessoa que obviamente não sou sacerdote, eu queria entender isso. Se há uma. Acredito que sim, mas o senhor pode me responder. Há uma distinção entre o homem e o padre ou não? É 100% padre? 100% padre. Porque então, quando você fala... Não, porque a minha dúvida é a seguinte. Quando você fala, por exemplo, que você sentiu essa rejeição lá na época, no início, que foi uma rejeição muito grande, a minha pergunta é se o homem, Pierre, o padre estava entendendo, estava ciente que aquilo poderia acontecer, já deve ter visto outros casos, enfim. Mas o homem, Pierre, que tem os sentimentos, que tem... O senhor entende onde eu quero chegar? Esse homem, o homem Pierre, o homem que veio antes do padre, ele sentiu essa mistura de sentimentos... o homem. Sim, eu entendi. Assim, ficou triste, essa pessoa ficou triste, ficou com raiva, enfim, tentou entender por que o povo está me rejeitando, ou como é que foi o homem, Pierre? Então, por exemplo, não sei por que essa rejeição, até hoje não posso dar uma explicação, mas eu nem me senti nem triste, nem raiva, porque eu sempre bem claro, não me conhecia. É uma rejeição de que ninguém consegue dar uma explicação. Porque se não me conhecia, eu não conhecia também. Como é que podia não gostar, né? Não tem um sentido. Claro Até hoje eu não posso dar uma definição. Sim, entendi. Eu nem me senti ofendido também, nem ficar triste, nem bravo, porque eu vi não tem uma explicação. Se perguntar por quê, ninguém pode dizer nada. É por isso que eu sempre falo, até que eu falei que na próxima missão que eu vou
que vota bem, essa palavra sempre diz, antes que fala de alguém, tem que conhecer primeiro. Sim. Não fala nem bem, nem mal, se não conhece. Sim, tá certo. Então, depois que conhece, pode falar. Então, eu não posso só dar uma explicação. Entendo. Entendi perfeitamente. Entendi. Outra dúvida, padre, quem decide, já ficou mais ou menos claro aí, mas quem decide para onde o senhor vai e quanto tempo ficará naquela paróquia? Então, eu já entendi que foi o bispo lá de Joinville. Foi o bispo. A decisão é o do bispo, e o bispo tem um conselho, e geralmente é onde a igreja precisa. Talvez hoje eu estou aqui, a arquidiocese percebe que a minha presença é importante aqui, eu estou aqui. E mais para frente pode perceber outra paróquia está precisando a minha presença, então o conselho junto com o bispo vai encaminhar para lá. Mas nesse momento que eles decidiram mandar trazer o senhor para cá, não tem um tempo determinado. Não. Eles não falaram, o senhor vai ficar 2, 5, 8 anos. O senhor vai ficando. Não há um prazo. Pela norma da igreja, direito canônico, é mais ou menos uns 6 anos. 6. Mas isso vai depender do bispo. Depende a necessidade da paróquia. Depende o projeto do padre também na paróquia. Então, tem muitas coisas assim. Mas por que tem essa meio que essa regra de 6 anos? Não, é uma norma. É uma norma? É uma norma, uma regra da igreja. Mais ou menos 6 anos. Naquela paróquia? Isso, naquela paróquia. Mas o bispo tem todo o direito de dizer a igreja precisa... Em outro lugar. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o certo, um padre pode esperar depois 6 anos, qualquer momento, o bispo pode chamar. Entendi. Pode chamar. E uma pergunta talvez estúpida, mas pode acontecer do bispo dar alguma ordem e o padre se recusar? Isso é possível ou não? O respeito... Não, isso vai falar uma desobediência ao bispo, porque a gente promete uma obediência ao bispo. Claro que tudo acontece com diálogo. Claro. É por isso que eu falo que talvez o projeto da paróquia, o projeto do padre, então tudo tem uma conversa. Mas todo padre sabe que te promete obediência ao bispo, que eu não sou pastor. Certo. É uma hierarquia e que deve ser respeitada. Isso. Como é que o senhor, padre, vê a solidariedade do povo garuvense? Agora, depois de 7 anos, o senhor já tem uma noção, assim... É um povo solidário. E que colabora bastante, que ajuda bastante. É um povo, quando a gente só fala e fica junto. O nível da igreja. Não sei se mudou em ensino, mas da minha comunidade, dá para perceber que ninguém me deixa na mão. Todo mundo ajuda. Ajuda e pega junto. Pega junto. Pegar junto é bom. Pega junto. Isso é importante. Certo. E o senhor está satisfeito com a frequência dos fiéis na igreja hoje em dia? Isso, já dá para perceber que os fiéis estão participando, estão voltando, estão envolvendo. Então, isso é muito positivo para mim e para a comunidade. Mas isso o senhor vê ao longo desses anos que o senhor está aqui? Isso, vem aumentando? Aumentando o crescimento. A frequência também? Sempre as mesmas pessoas? Não, tem muita gente nova que está... também a gente abre espaço também para a pessoa fazer experiências novas. Isso é muito importante. É um crescimento grande. E eu não podia deixar de falar sobre, recentemente, o falecimento da Sua Santidade, o Papa, e queria saber como é que o senhor lidou com essa notícia, o que passou pela sua cabeça, o que o senhor achava do Papa Francisco. Sim, mas é um sentimento triste. Sim, sem dúvida. O Papa Francisco, pelo trabalho que ele fez para a igreja, pelo mundo, e como nós estávamos conversando esses dias, e o Papa Francisco, ele não luta somente para a Igreja Católica, para os católicos, é um Papa do mundo, que luta, sobretudo ele sempre está defendendo a vida, todo mundo quer a vida, ele defende a vida, ele lutou pela dignidade humana, então ele defende a mulher,
imigração, imigrante, então sou um Papa que colaborou, que participou, que ajudou a abrir que mentes, ajudou né? bastante, Também, bastante. eu acredito. É um pastor que não só com palavra, ele dá atitude também concreta que mostra realmente o evangelho deve ser vivido. Para finalizar, padre, o senhor chegou a conhecer o Papa pessoalmente? Não. Não, pessoalmente não. Não teve essa oportunidade. Pessoalmente não. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que o senhor queira incluir na nossa conversa, que o senhor acha importante? Talvez um recado para a comunidade, para a igreja, para os fiéis, enfim, para a população garuvense. Então, o que eu quero falar de coração é gratidão pelo trabalho de vocês aqui na cidade. Então, esse trabalho é gratificante. Então, com certeza, esse conhecimento, talvez muita gente tinha essa curiosidade. Onde está o Padre Pierre? Onde ele vem? Onde ele nasceu? O que ele come? Onde ele vive? O que ele viveu. Então, quem sabe, a partir de hoje, pode ser uma luz também para a comunidade aqui de Garuva. Sim, claro, essa é a ideia. E a única coisa que eu posso dizer para toda a comunidade de Garuva é gratidão, muito obrigado por me acolher, me apoiou, me incentivou também a viver a minha vocação aqui na cidade. Então, eu cresci muito, muito, sobretudo o meu português. E aqui em Garuva eu pratiquei mais. Quando o senhor chegou aqui, ainda não dominava tanto a língua? Não, então, muita gente tinha dificuldade. Hoje, então dá para sentir que o povo já acostuma com o Padre Pierre de longe, é bonito, criança, jovem, adolescente, adulto, é o Padre Pierre de longe. O senhor está de parabéns, o seu português é fluente, está ótimo o seu português. Muito obrigado, Camila. Padre, muito obrigado por ceder o seu tempo e trazer essa proximidade maior entre a igreja e a cidade. Eu agradeço demais você ter aceito o nosso convite aqui no GoCast. Muito obrigado. Eu que agradeço, de coração. Que Deus continue abençoando vocês e o trabalho de vocês. Amém. E todo o povo de Garuva. Amém. E assim a gente finaliza mais um episódio do GoCast. Eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado essa conversa comigo. E, pessoal, quero pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, se inscrever no YouTube e seguir no Instagram, @GoCastBR. Aguardo vocês. Até o próximo episódio.